Aproveita intensamente a última semana do ano e viva todas as emoções de começar 2023 em Barra Grande. Sentadona, toma, toma, socadona, toma, toma, sentadona, toma, toma, socadona. Réveillon Emoções Viva BG. Viver é se emocionar. Sentadona, toma, toma, toma. Se liga nessa! Chegou a Mafrio, a sua loja referência em peças e ferramentas para climatização e refrigeração. Vem conhecer a nossa loja! Tem peças e ferramentas para ar-condicionados, geladeiras, bebedouros, câmaras frias, climatizadores e muito mais. E sabe o que é melhor? A Mafrio fica bem aqui, no centro de Teresina. Aqui você tem estacionamento próprio. Bora logo fazer uma visita. Vem pra Mafrio, vem! Para empreender e superar desafios, é preciso ter a estratégia certa. Mas aí você pensa, como abrir e formalizar a minha empresa? Como inovar na gestão? Como estruturar o meu estoque? Controlar minhas finanças para vender online? É nessa hora que o Sebrae entra no jogo, com projetos, consultorias e orientações que desenvolvem micro e pequenas empresas. Avance de fase no jogo dos negócios com o Sebrae é mais fácil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Programação especial de fim de ano é aqui na Rede Meio Norte. De 26 a 30 de dezembro, nas suas manhãs, tem Revista Meio Norte. Todos os dias, um programa mais que especial, com as dicas, novidades e assuntos que você gosta com Raquel Dias, às 8h30. Em seguida, a diversão toma conta da telinha, com muitos desenhos e brincadeiras. Às 9h45, tem Teleleco. E logo após as 11 horas, os melhores momentos e toda a alegria da maior micareta do Piauí, no programa especial Micarina, com Carla Bergé. Programação especial de fim de ano é aqui, na Rede Meio Norte. Em qualquer ocasião e com ingredientes certos, é fácil transformar alimentos em felicidade. E melhor que isso, é compartilhar tudo de mais saboroso com quem a gente ama. Qualidade, sabor e carinho. A receita que faz parte da sua vida. Do flocão ao feijão. O toque especial Rio Maria faz a diferença. Tem em casa quem entende desse assunto. Rio Maria Alimentos. Mais qualidade na sua mesa. 2022 passou. Foi marcado por percas, guerras, novos governantes, Copa e outras notícias que impactaram o Brasil e o mundo. Todos os fatos e acontecimentos que marcaram o ano serão destaque na Retrospectiva 2022, sexta, dia 31, às 19 horas. Retrospectiva 2022 é aqui na Rede Meio Norte. Instituto Harmonier, uma clínica especializada em odontologia, harmonização facial e estética. Lá você vai encontrar o tratamento mais moderno e seguro para melhorar a sua autoestima. Agende a sua avaliação pelo WhatsApp 869-8105-6607. Doutora Dalila Viana, com especialização em Harvard, lhe aguarda. É na Avenida Dom Severino, 2492 Jockey. Instituto Harmonier, cuidando da sua autoestima. Na escola, pelo fato de ter vários ambientes, então vai para um laboratório, vai para uma sala, é um professor, depois outra professora. Tem uma coisa que é muito importante, é impossível de conseguir em casa, são as habilidades socioemocionais. Então ela tem essa sociabilização que é extremamente importante nessa fase da vida dela. E na escola tem uma estrutura e profissionais capacitados que ela não consegue isso em casa. Restaurante Sítio Mirante do Lago, um lugar incrível no meio da natureza. Venha aproveitar com seus familiares e amigos a boa estrutura, as belezas e a deliciosa culinária do restaurante Sítio Mirante do Lago. Passeio a cavalo, pesca e pague, caiaque, piscinas adulto e infantil liberadas, bom atendimento e pratos deliciosos. Aos domingos e feriados, temos música ao vivo. Estrada da Usina Santana, na rotatória do Rodoanel. 99510-8173.
Porto, a segunda maior cidade de Portugal, é um cartão postal da Europa. Um destino desejado por turistas do mundo inteiro, porque a cidade cosmopolita reúne história, arquitetura, belezas naturais e modernidades. Porto, no Piauí, já foi um importante corredor fluvial para a economia do estado. E a criação de gado, que era muito comum na região, deu vez até a lendas que prevalecem nos dias atuais. Há muitas maneiras de se olhar para Porto. Vamos começar pelo alto. A Torre dos Clérigos é um marco arquitetônico da cidade. A obra ficou pronta em 1763. Percorrer os seus espaços é entrar em contato com a história da ordem religiosa dos clérigos, de onde vem o acervo de peças dos séculos XVIII até o século XX e que agora fazem parte do museu. A Igreja Majestosa também integra o complexo arquitetônico, com janelas que permitem a entrada da luz e realçam o esplendor dos materiais utilizados. Ainda seguimos escalando a torre, mas para chegar ao topo, aos 75 metros de altura, é preciso subir 225 degraus. Lá em cima, uma visão em 360 graus da cidade, cuja criação remonta ao período romano. O centro histórico de Porto é repleto de belezas, como a Estação de São Bento, inaugurada em 1916 e ainda hoje o principal ponto de partida e de chegada dos comboios. Nas instalações, 20.000 azulejos compõem os painéis que ajudam a contar a história da cidade. Um pouco à frente já estamos no Cais da Ribeira, de onde se vê o Rio Douro. Nós embarcamos no Cruzeiro das Pontes que unem as duas margens. À nossa frente está a Ponte Luís I. As 6 pontes, que também garantem a mobilidade para a população de Porto, mostram um outro aspecto, sobretudo quando a gente as conhece a partir desse cruzeiro, que percorre todas as pontes que interligam Porto à Vila de Gaia. Todas elas sobre o Rio Douro. Essa aqui foi construída em 1963. É a Ponte da Rábida, uma das mais importantes aqui da região. Qualquer que seja a forma escolhida para atravessar o Douro, do outro lado há sempre uma recompensa. É no cais que se toma uma boa taça de vinho do Porto e come-se um pastel de bacalhau, uma das iguarias obrigatórias aos visitantes. E se você achou que era tudo o que tínhamos para contar sobre Porto, espera só até saber que nesta igreja, dedicada a Nossa Senhora da Lapa, repousa o coração de Dom Pedro I, que em Portugal é chamado de Dom Pedro IV. O coração foi oferecido por Dom Pedro na véspera da sua morte. Ele morreu em 24 de agosto de 1834. Ele fez uma espécie de testamento oral, que depois foi passado a escrito, em que ele dizia: brasileiros, eu deixo-vos ficar o melhor de mim mesmo, que é o meu filho, e é o meu filho que vai continuar a obra, e é à volta dele que vós vos deveis reunir. Foi o Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. O meu corpo ficará em Lisboa, a cidade onde eu nasci, e o meu coração vai ser entregue à cidade do Porto, teatro da minha verdadeira glória. Como se consegue preservar por tanto tempo? Desde o início, periodicamente, os professores qualificados das faculdades de Medicina e de Farmácia eram convidados, quer pela Câmara, quer pela Irmandade, para verificarem o estado do coração de Dom Pedro. Aliás, foi um grupo desses que decidiu que o coração não ficava bem só dentro do escrino de prata, mas que devia ficar dentro de um projeto de vidro, onde pudesse caber bem e os líquidos pudessem fazer o seu efeito de maneira mais hermética. Com o título de invicta, a antiga, muito nobre e leal cidade do Porto é um presente para os olhos e para a alma. Ainda mais se for ao som do fado, contribuição portuguesa para o mundo. Adeus, Maria. O fado é quase uma nuvem que paira sobre todos os portugueses, que ainda que nem toda a gente cante, toda a gente reconhece e toda a gente se sente como tal. É quase um código secreto entre os portugueses.
tens para dar, para assimilar o que nos dás, tornar-te na minha pele, unhas suor. Se eu falar a palavra marruá, você vai lembrar daquela família da novela Pantanal, certo? Sofia de Maria Marruá. Pois então, você queria o quê? Mas para os moradores dessa cidade, no interior do Piauí, a expressão já é uma velha conhecida e muito antes da telenovela. É por isso que se tornou Marruás. Colocaram o posto Marruás, né? Esta mulher foi embora. Isto mesmo eu tô sabendo. A nossa casa eu vou vender e já botei pra cá de venda. Bateu curiosidade? Então vem que eu te conto. Ou melhor, te mostro. O monumento exalta 2 bois que se enfrentaram e foi construído em 2018. Logo, tornou-se um cartão postal. Todo visitante que vem a Porto faz uma selfie com os animais ao fundo. Marruá não é uma raça bovina, mas um adjetivo que significa um touro bravo, selvagem. O monumento aos marruás remete a uma passagem que teria acontecido há mais de 100 anos na antiga fazenda de gado. Disse que os animais entraram em confronto. A briga durou 2 dias. Começou aqui e teria terminado às margens do rio Parnaíba. Era gado brabo mesmo do campo, né? Diz que o boi brigava tanto que morreram brigando. Aí botaram pro boi de marruá. Acredito e não acredito, botaram, né? Lenda ou não, a tal briga dos marruás aparece até na letra do hino de Porto e nos livros didáticos também. Canoeiro abisbado no leme, para ver briga de marruás. Porto tem pouco mais de 12 mil habitantes. A cidade ainda tem a primeira capela, dedicada a São Francisco, e que foi construída por um antigo morador. Em 1943, depois de 2 decretos que mudaram o nome da cidade, a população decidiu que ela se chamaria Porto. Localizada à margem direita do rio Parnaíba, o município tinha a economia baseada no comércio graças à navegação no Parnaíba. Na época de 30 a 50, e aí os vapores vinham de Parnaíba e até Floriano, fazendo esse percurso. E aqui, onde hoje nós estamos, que é Porto, né, o cais do rio Parnaíba de Porto, eles paravam para deixar a mercadoria e colher também alguns produtos que eram produzidos aqui pelos pequenos comerciantes e que faziam esse comércio aqui na época, né? Eles traziam de lá, de Parnaíba, traziam o sal, traziam a sardinha enlatada, carne de charque, traziam óleo, né? E também alguns produtos de limpeza, como a solda cáustica, sabão, e a solda que era para preparar para costir o couro dos bois, né? Que eles era um produto que eles colocavam aqui para trabalhar o couro. Hoje a travessia é feita em chalanas, que levam e trazem estudantes e trabalhadores entre as cidades de Porto, no Piauí, e Buriti de Inácia Vaz, no Maranhão. Embora intenso, o movimento nesse trecho do Parnaíba em nada lembra a prosperidade das primeiras décadas do século XX. Por conta do assoreamento do rio, né, que foi acabando, a gente percebe que hoje você olha o rio, está todo cheio de croa, não tem mais navegabilidade, não consegue. Isso. A última barca que veio até aqui foi na década de 90, a Barca do Sal, que foi feita pelo então governador. Ela veio de Parnaíba para cá e chegou aqui, ela ancorou, e quando chegou aqui foi uma revolução, que ela passou algum dia sem poder mais sair, por conta das coroas. Porto das paradas de vapores que trafegam rio abaixo, rio arriba, auxiliando na sua independência, recebem tropas do Baixo Parnaíba.
Neste bloco também vamos conhecer duas Valenças. A do Minho, em Portugal, é uma fortaleza reconstruída no século XVII e povoada em torno de muralhas. A outra, no Piauí, também se orgulha da sua história, preserva o seu casario e tem na resiliência do povo uma de suas marcas. Imagine a rotina de passar pela Porta do Sol e poder fazer isso também no final do dia, quando, enfim, a passagem justifica o apelido. Isso acontece em Valença, cidade construída dentro de uma fortaleza, protegida por 5 quilômetros de muralhas, uma das mais importantes fortificações militares da Europa. Nós inicialmente tivemos uma fortificação medieval que não tem nada a ver com esta. Este é o sistema moderno setecentista, preparado para a guerra defensiva, mas para a artilharia de fogo. Os muros não muito altos e todo o centro histórico estava no interior, todo o povo vivia dentro e os militares igualmente. Portanto, era necessário mostrar aos reinos, que na altura existiam vários, neste caso ao reino vizinho da Galiza, que Portugal, no norte, tinha uma muralha medieval para defender o reino de Portugal, que tinha recentemente se tinha separado do reino vizinho. Inicialmente o nosso nome era Contrasta. Depois, com o quinto rei de Portugal, em 1262, muda para Valença, pela analogia à valentia das pessoas daqui. Na cidade, localizada na região do Alto Minho, vivem 5.000 habitantes. Valença tem origens remotas. Por aqui passaram os lígures, os gróvios, os celtas, os gregos e os romanos, além dos árabes. Estudiosos indicam que as primeiras povoações datam da Idade do Ferro, entre 1200 e 550 a.C. Os baluartes, estruturas de proteção que caracterizam a arquitetura de fortificação, foram edificadas a partir do século XVII, dando à fortaleza de Valença o aspecto que tem atualmente. 28 anos de guerra são necessários até que se assine a paz. Outra característica da cidade é que existem muitas capelas, construídas na terra onde nasceu São Teotônio, o primeiro santo de Portugal. Foi numa dessas igrejas que o pernambucano Alceu Valença fez uma apresentação de improviso. A mensageira dos anjos, com seu cabelo lilás, aperreava os sonhos que habitam nas catedrais. Valença é rota portuguesa para o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e também para o Santuário de Fátima. As rotas são marcadas no chão para orientar os peregrinos. As portas são a referência para quem circula pela cidade. Cada uma delas tem uma solução arquitetônica própria. A que mais chama a atenção é a Porta da Coroada, com arcos decorados que protegem o lado sul de Valença. E assim chegamos ao ponto mais alto da fortaleza. Nós estamos aqui a 50 metros acima do nível do Rio Minho. Aquele rio que separa não apenas Valença de Tui, a cidade do outro lado, como dois países. Tui é a primeira cidade da fronteira na Espanha e aqui até o meio do Minho nós temos Portugal. Essas duas cidades formaram uma parceria administrativa, são uma eurocidade. Eurocidade, no fundo, é duas cidades que se fundem praticamente numa cidade e têm uma realidade da administração do território e da gestão da vida pública das pessoas conjunta. Trabalhamos, nós aqui temos a Câmara Municipal, do lado de lá temos o Concelho de Tui e trabalhamos em várias áreas, sobretudo o que é a cultura, o desporto e o turismo é trabalhado em conjunto pela administração. Nós temos, por exemplo, a Piscina Municipal de Valença, que é a mesma Piscina Municipal de Tui. Temos o Teatro Municipal de Tui, que é o mesmo Teatro de Valença. Um conjunto de equipamentos que servem este território. A interligação entre as duas cidades é muito grande, ligação económica, social, temos muitos casais mistos e é uma realidade que
esperamos que venha a prosperar e se aprofunde cada vez mais este conceito de eurocidade, de gestão partilhada do território. A parceria revela como os tempos de paz fazem bem para todos os povos que dela usufruem. Que os conflitos permaneçam apenas como parte da história e das lições que eles deixaram. As relações humanas são sempre diferentes das relações políticas e, portanto, também preciso dizer que esta fortificação toda que aqui está era defensiva. Ela não foi edificada para atacar a vizinha cidade. Mas só para defender. Exato, é defensiva. Se nos atacassem, não é? Andar pela estrada do povoado Buritizal é deparar-se com uma riqueza arqueológica inestimável. A machadinha, que é como os moradores daqui chamam a pintura que retrata a ferramenta, tem entre 7 e 12 mil anos e faz parte do sítio onde também estão inscrições rupestres do mesmo período. Por volta de 1700, viviam aqui os indígenas aruaques. Por eles vieram os jesuítas. Em 1762, a vila, enfim, foi instalada e recebeu o nome da terra do então governador, Valença do Minho, em Portugal. Está tudo neste livro, da historiadora Sônia Dantas Queiroga. Antes de morrer, há 2 anos, ela realizou o sonho de morar na casa que pertencia à família dela. Durante a reforma, os operários encontraram a data do imóvel nesta telha, que foi emoldurada, 1897. A minha mulher, ela tem uma loucura por falência. E ela queria reformar a casa e nós vendemos as que a gente tinha, que a gente morava do outro lado da praça, vendemos a de lá e fomos construir aqui. Fomos construindo aos poucos, a gente gastou quase 3 anos para terminar. Tivemos que pegar licença, tirar, não podia mexer na estrutura da casa, como nós mexemos dali para fora, mas para lá não podia, fizemos tudo do jeito que era. Os casarões centenários resistem ao tempo. Alguns ainda pertencem às mesmas famílias. Neste funciona a Câmara Municipal. Este outro abriga o quartel da Polícia Militar. Esse trecho era a antiga Estrada Real, uma estrada que saía do Rio das Velhas, em Minas Gerais, e se deslocava em direção ao norte da província do Piauí. Por aqui, segundo alguns historiadores, já trabalham a possibilidade de, no período entre 1698 a 1702, passou por aqui o ouro vindo de Minas Gerais, indo para o norte e o restante do mundo, a própria Europa. Isso são referências que temos dentro da história, mas neste espaço que estamos agora, nós estamos do lado do Piauí, tem o rio no meio e do outro lado é o Maranhão. Isso, carinhosamente, alguém considerou o nosso rio Catinguinha como se fosse o grande rio Parnaíba, nossa grande referência em Teresina, o Piauí do Maranhão. O historiador Antônio José Mambenga mantém viva a memória da cidade. Com ele, fomos conhecer a igreja de São Benedito, que ainda guarda o cruzeiro e o altar do século XVIII. No templo, foram sepultadas figuras ilustres de Valença. Francisco Aniceto Dantas era da Guarda Nacional e ele era o representante do imperador Dom Pedro II aqui em Valença. Um dos pedidos mais interessantes era do vereador Salvador da Rocha Pita, que pediu para ser enterrado na porta da igreja, para que as pessoas tivessem a oportunidade de pisar sobre a cabeça dele. Então, creio que foi uma maneira de amenizar ou mostrar para a população os arrependimentos ou um pedido de desculpa pelo praticado. A história de um lugar também é contada através de objetos do cotidiano e de fotos. Aqui, uma preciosidade, um rótulo dos anos de 1930, provavelmente da primeira cajuína comercializada no Piauí. Nesta outra, a turma de medicina de 1918, da Universidade da Bahia, e tinha um piauiense, Ângelo Castelo Branco. Temos ainda a parteira, a rezadeira, o banqueiro, o primeiro juiz negro da cidade e o artesão, que ganhou fama nacional,
Mestre Dezinho doou para a igreja da cidade a obra que lhe rendeu o primeiro prêmio internacional, este crucifixo, ainda hoje exposto no templo. Ele começou a fazer peças, artes, né? Com madeira, esculpir aqui, começou, que temos na igreja, começou a deixar suas peças aqui na cidade. E daqui, por curiosidade, os filhos precisavam estudar em Teresina, e ele foi até Teresina, e chegando lá, ele fez uma peça para uma igreja Nossa Senhora de Luz da Vermelha. E chegando lá, o padre gostou do trabalho dele, e aí começou a história dele em Teresina. Porque essa história começou de lá para todo o mundo, né? Nos tempos modernos, Valença também é cheia de histórias curiosas. Uma delas aconteceu exatamente nesse casarão onde vivia o Dr. Nemésio Veloso, que era o único obstetra da cidade. Ele recebeu uma proposta de trabalho para mudar-se para Campo Maior. Aí, as mulheres em período fértil, todas elas aqui de Valença e da região, organizaram o que deve ter sido, provavelmente, o primeiro panelaço da história do Brasil. Elas ficaram aqui na frente da casa e fizeram o panelaço. Dr. Nemésio acabou, então, mudando de ideia e veio a essa janela e disse, olha, então eu vou ficar, se é para o bem de todas as mulheres. O dia ficou conhecido como o Dia do Fico, aqui em Valença. Nos anos 2000, mais um protesto inusitado. Desta vez, contra a decisão do governo federal de trazer para Valença o lixo atômico do acidente do Césio 137, em Goiás, ocorrido em 1987. A cidade também é palco de muitas lendas. E é claro que a gente não ia terminar essa reportagem sem contar a mais famosa delas. A cabeça da baleia está sob a proteção de São Benedito, lá na igreja de São Benedito. E a cauda da baleia está em Aruazes, né, a 40 quilômetros de distância. Veja que é uma baleia enorme e que ela bebeu toda a água do rio Catinguinha e adormeceu. E se um dia ela acordar, que a gente torce que isso não ocorra, ela vai expelir toda a água e a cidade será inundada. Por isso que aqui é comum as pessoas terem sempre um bote em casa. Caso a baleia venha acordar, o pessoal já está preparado, eles fazem natação e tudo, para que possa se livrar. Eu mesmo moro na parte alta da cidade, já temendo um dia essa baleia acordar. Nossa última parada em Portugal encerra também esse nosso programa especial de final de ano. Foi quando estivemos em Marvão, nome dado a uma cidade piauiense que hoje conhecemos como Castelo do Piauí. Mas os historiadores portugueses garantem que existem muito mais coisas em comum entre Marvão de Portugal e Castelo do Piauí do que a gente pode imaginar. Chegou o dia do nosso último destino a Portugal. E Marvão não decepciona. A aldeia alentejana fica no alto da Serra de São Mamede. Ruas estreitas, casas pequenas, pouco mais de 500 pessoas vivem aqui. O artesanato é uma das atividades da região, um ofício que o Mário aprendeu com a família. O material é madeira de castanheiro, bravo. E estou a labrar madeira, a preparar madeira para fazer as cestas. A igreja de Santa Maria, construída no século XIII, abriga um museu municipal, onde estão expostos um acervo de peças que ajudam a compreender as tradições e a cultura da aldeia. Em meio a peças arqueológicas e imagens de arte sacra, o exemplo curioso da bolinha de sabão que era usada como anticoncepcional. Marvão, dado o seu património riquíssimo, não só arqueológico, arquitetónico e paisagístico, tem um valor inestimável no que diz respeito a património etnográfico, as tradições, os usos e os costumes da nossa gente, da nossa terra. Fundamentalmente do século XIX, aqui costumamos dizer, com um vestido preto eu não me comprometo, e daí que este registro, esta figura, foca precisamente um traje de noiva. O que podemos apontar é que, quanto maior fosse a mantilha, esta mantilha tão pouco associada aos vizinhos espanhóis, e quanto maior ela fosse, mais rica
era a pessoa detentora deste mesmo traje. O castelo fica um pouco mais acima. A primeira característica que se observa é que ele foi erguido sobre a Pedra da Serra. O homem desde a pré-história em que isso fixou. Por isso nós temos uma ocupação pré-histórica muitíssimo densa, muitíssimo concentrada, sempre ao lado do rio. As comunidades estabeleceram-se aí, mas precisavam de sítios de refúgio. Na Idade do Ferro, constrói-se aqui a primeira fortificação. Logo na Idade do Ferro, imediatamente antes da chegada dos romanos. Quando os romanos chegam, esta zona é ocupada por eles e toda a população que aqui estava foi obrigada a ir para a cidade da Amaia trabalhar para os romanos. O monumento faz homenagem a Ibn Marwan. E aqui neste sítio vai criar uma fortificação e uma cisterna, no século IX. Ele chamava-se Ibn Marwan al-Jiliki. É do Ibn Marwan que nasce a palavra Marvão. O castelo fica dentro da fortaleza de Amaia. Mais de 800 metros acima do nível do mar, é onde nós chegamos agora, nesse ponto aqui do castelo. Para se ter ideia do nível de proteção dessa fortaleza construída no século IX. Aqui nós estamos exatamente na linha de tiro do canhão, disparado em direção ao território espanhol, porque esse era um espaço de defesa do território. Estamos da colina mais alta, sobranceira ao Rio Severo. O Rio Severo é um dos poucos rios em Portugal que corre de sul para norte. Nasce na Serra de São Mamede, no sítio mais alto do Alentejo, e vai desaguar no Rio Tejo. Como parte das estratégias de defesa, o castelo possuía uma cisterna, uma das maiores de Portugal. Uau! A acústica desse lugar é uma coisa impressionante. Daqui é uma cisterna. Olha isso. Com 10 metros de altura, era capaz de acumular água por 6 meses, sem que os moradores precisassem deixar a fortaleza. Esta cisterna, que é atribuível aos finais do século XVII, 1640, 1650, por aí, esses 6 meses possibilitava, claro, que as pessoas daqui pudessem sobreviver e chegar a outro inverno em que viesse novamente água. Ou seja, praticamente era uma cisterna eterna, porque de 6 em 6 meses, obviamente, que chove, e a vez de chuva havia novamente recolocação da água para se poder sobreviver. O que nos trouxe até essa aldeia do Alentejo foi o registro do primeiro nome dado à cidade de Castelo do Piauí. Documentos da criação do lugar apontam que a localidade chamava-se Marvão até 1958. O bispo do Maranhão, o Frei Manuel da Cruz, em 1742, é o homem que vai, de alguma forma, constituir, em termos administrativos religiosos, toda aquela zona do Piauí. E vai atribuir ao padre José Lopes Pereira, que era desta zona daqui, desta zona do Alto Alentejo, a responsabilidade pela organização religiosa da zona do Piauí. Portanto, o Castelo de Marvão, do Brasil, provavelmente tem a ver com estes dois senhores. A motivação para a escolha do nome para a cidade piauiense pode ter sido a semelhança entre a pedra do castelo e a fortaleza de Marvão. Conseguirá perceber que a configuração estrutural desta fortificação de Marvão aqui em Portugal tem o mesmo desenho, a mesma planificação daquelas formações rochosas naturais, bem entendido, da zona do Piauí. No Castelo do Piauí, Castelo de Marvão do Piauí, tem grutas com pinturas rupestres de estilo esquemático, e nós aqui, por baixo de onde estamos, nestas concavidades que sustentam esta fortificação, temos também abrigos com pintura rupestre do estilo esquemático, muito idênticas à que existem lá. Até tem uma particularidade muito interessante. Nós temos aqui uma representação de uma mulher a dar à luz, uma parturiente. É a única pintura de uma parturiente em Portugal. Quando eu estudei esta parturiente, fui procurar paralelos. E onde é que eu fui encontrar um paralelo? Exatamente no Piauí. Ou seja, há todo um conjunto de elementos históricos e características artísticas que fazem a fusão de gentes daqui com as gentes de lá. Por isso é que há naturalmente uma germinação entre os dois povos. Desde 2004, pesquisadores piauienses e portugueses estudam as semelhanças que existem entre os dois lugares. E há ainda a proposta de geminação entre os municípios para estimular o turismo. Partiu primeiro de uma vinda de Marvão brasileiro
cá. Entretanto, estabeleceram-se esses contactos, esses conhecimentos, que depois gerou uma ida de uma comitiva de Marvão lá a Marvão, lá no Brasil, portanto, onde existiram trocas culturais, históricas, e viu-se que efetivamente haveria a necessidade de dar continuidade a esse projeto, que posteriormente e depois acabaram também por vir a Marvão numa outra viagem. Portanto, nós estamos agora a ter esse conhecimento e é interessante mantermos essa troca de experiências de um lado e do outro. Maria Ivanildes é cuidadosa na hora de passar as páginas dos livros cedidos pela igreja. Aqui estão registros de batismo e casamento entre 1799 e 1852. Eu participei desse grupo, o Líder de Vanguarda, e a gente fez esse resgate. A pessoa tem que conhecer a sua história para amar o seu lugar, né? Castelo do Piauí não tinha uma data de aniversário definida. Nós fizemos um resgate de documentos, né, no cartório, né? E lá no cartório nós encontramos uns documentos, uns escritos que falava dessa data de 13 de setembro. Fizemos história nesse momento desse resgate, né? E não faltam memórias na Vila Marvão, fundada no século XVIII. Então o senhor nasceu em Marvão? Foi. E quando mudou o nome, o que o senhor achou? É Marvão e depois Castelo, né? Aham. Né? 2 já, né? Isso. Na praça foi erguida a primeira igreja, uma das mais antigas do Piauí. E o monumento é uma referência à vila. Este prédio abrigou a primeira prefeitura da cidade. Marvão mudou de nome há 74 anos, mas ainda há menção a uma primeira nomenclatura por aqui. Por que Vila de Marvão? Para eles, a Pedra do Castelo lembrou o Castelo de Marvão, lá em Portugal, e eles abatizaram esse lugar como Pirâmide de Marvão. Escolheram a vila como Vila de Marvão. No dia 13 de setembro do ano de 1762, o próprio governador veio com sua comitiva e fez a instalação solene. E tudo nos traz até esse conjunto de rochas, conhecido como a Pedra do Castelo. Trata-se de um monumento geoarqueológico que fica a 20 quilômetros do centro urbano, bem no meio da Caatinga. A estrutura natural teria entre 240 e 260 milhões de anos. Ela lembra a fortaleza medieval, com seus paredões de defesa, torres e salões. As semelhanças com um castelo continuam do lado de dentro. Nós entramos agora e aqui a gente vai ver uma sucessão de cavernas. Aqui, olha, existem 4 cavernas somente nesse meu lado direito. E esse aqui seria, né, funcionaria como a entrada principal desse castelo. E foi exatamente essa formação rochosa e a configuração geográfica dela que acabou originando a Vila de Marvão, que ganhou esse nome pela semelhança com a Vila de Marvão em Portugal. O castelo é cercado por misticismo, já tendo sido utilizado como cemitério e santuário. Tudo em torno da Pedra do Castelo é muito místico. Desde que esse cruzeiro foi encontrado aqui, as pessoas passaram a vir para esse local para fazer as suas orações e deixar os votos, onde elas pedem graças para o cruzeiro. Mas além desta cruz, muitas outras foram fincadas aqui em toda a área central do castelo. Em uma visita à Pedra do Castelo, alguém encontrou uma imagem de Nossa Senhora do Desterro, que hoje é a santa padroeira da cidade. Essa imagem era uma imagem esculpida da própria rocha, uma imagem pequena de arenito, e quando encontraram ela lá, trouxeram para então fazenda de gado, chegando aqui construíram uma capela e colocaram essa imagem para ser
a santa de devoção do lugar. Só que misteriosamente a santa se encantava, desaparecia, sumia e reaparecia no mesmo local onde ela foi encontrada, que foi em um dos compartimentos da Pedra do Castelo, chamado Quarto Escuro. Isso de trazerem ela para a capela e ela desaparecer, retornar para lá, aconteceu repetidas vezes, até que um dia essa imagem foi trazida para cá, acorrentaram ela e trancaram ela dentro de um baú. No outro dia, qual não foi a surpresa, ela não estava dentro desse baú, voltaram até a Pedra do Castelo, também não a encontraram. O projeto de geminação busca unir as cidades homônimas de Portugal e do Piauí. As fotos registram as comitivas piauienses que visitaram a Vila Marvão, em Portugal, e os portugueses que vieram até Castelo. Foi uma descoberta lá pelos nossos irmãos lá de Marvão, Portugal, fazendo umas pesquisas e descobriu. Daí se interessou e expediu o ofício à cidade de Castelo do Piauí, que existia anteriormente com o nome de Marvão. Foi feito contato, daí houve um interesse, né, entre a gente também e começamos a fazer a parceria. Inicialmente eles vieram, né, nós recebemos aqui, tocamos muitas informações e daí já foi firmado o compromisso de irmos lá para homologar, né, a geminação. Fomos para lá, passamos 9 dias, conhecemos bastante, fomos recebidos, inclusive muito bem recebidos, né, até como autoridades de Estado, onde nós podemos formalizar tudo o que era necessário. Até hoje mesmo, como o nosso município hoje chama-se Castelo do Piauí, né, em Marvão existem inúmeros castelos, né, inúmeros castelos. E a área geográfica, por exemplo, lá ficam entre os rios, né, o rio Tejo, entre 2 rios, como também Castelo do Piauí, fica o Puti e o rio Cais. Então, uma área geograficamente muito parecida. Chegamos ao final do nosso programa Bicentenário da Independência, mas que traz uma visão piauiense desse momento histórico do nosso país. Aproveito para agradecer a vocês a companhia por essa viagem maravilhosa que foi conhecer todas essas cidades homônimas. Lembrando que 2023 completam-se 200 anos da Batalha do Genipapo, esse conflito tão importante para a história brasileira e que é também uma prova de resistência do nosso povo, o piauiense com o seu espírito guerreiro. Um grande ano para todos nós e até a próxima. Rede Meio Norte.
Programa Vida de Artista. Oferecimento Nissan Mas. Youth Concept no Teresina Shopping. Mais calçados. Oliveira Variedades, onde você economiza comprando. Império do Sabor, a comida que vicia o teu dia a dia. Glean, estética e bem-estar. E Santa Vaidade, centro de beleza. God, you found me.